Fala galera, boa tarde. Oi Bianca, tudo bem? Oi MM, saudades. Então, hoje a gente vai fazer uma live falando sobre o pacote de maldades que o governo Witzel mostrou aí em pleno feriadão de Tiradentes. Oi, Franciel! Gente, quanto tempo! Saudade de você. Então, nós estamos aqui para falar sobre esse pacote de maldades, né, com o presidente da CTBRJ, o Paulo Sérgio Farias, Paulinho, que está entrando aí daqui a pouco. E a nossa intenção é a gente debater um pouco sobre esses impactos que esse pacote pode trazer ao estado do Rio de Janeiro, né? A maioria das pessoas elas não estão sabendo disso que tá acontecendo e a gente vai de a gente vai desnudar para vocês aí como vai se dar essa situação. Oi, Helena. Vendo? Estou te vendo e eu não usei esse Instagram ainda para transmissão. Estou levando um certo foro aqui, entendeu? Eu tô em pé e você está atravessada. Visto, né? Que eu vou acertar isso aqui, gente. Só um minuto. Deixa eu me ajeitar aqui. Assim aparece você normal, entendeu? Só que quando eu viro o telefone, a sua imagem não vira. Aí fica deitado. Não, eu uso o telefone deitado. Você está me vendo normal? Não, tô te vendo deitado. Para funcionar, você tem que ficar com o telefone em pé. Assim? É, Ah, senão, então tá bom. senão a sua imagem não vai. Tá bom. Então estamos devidamente conectados. Beleza. Bom, então é isso. Boa tarde a todo mundo. Hoje a nossa live vai ser com o ilustríssimo Paulinho, aqui, que está aqui com a gente, presidente da CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, aqui no estado do Rio de Janeiro. E queria agradecer muito ao Paulinho pela sua presença, disponibilidade aqui nesse momento. E queria começar a nossa live com você falando, Paulinho, um pouco dessa visão e mobilização sindical a respeito desse pacote, né, de desestatização enviado pelo Itzel aí na semana passada, que prevê a desestatização, né, a possibilidade de privatização de todas as entes estaduais, inclusive universidades, SEDAI, FAPERJ, enfim, outras entidades aí que o governo tem alguma ingerência. Como é que está essa mobilização sindical em relação a isso? Entrou uma ligação aqui. Falar no telefone. Eu estou aqui, eu vou até aproveitar para falar um pouco sobre essas questões de privatização. Eu estou 3 dias aguardando uma operadora privada resolver o problema da internet aqui em casa, né? E eu estou usando o telefone e o telefone ele é ruim porque toda hora entra ligação, né? Então eu estou aqui aguardando com a porta aberta para ele não passar direto e eu poder resolver meu problema. E, assim, eu queria, em primeiro lugar, agradecer, né, a gentileza do seu convite e desejar a todos que nos estiverem assistindo poder compartilhar desse debate. É um debate muito interessante, necessário e até surpreendente, porque o projeto de lei do governador ele resgata um projeto que nós já havíamos pensado que estava enterrado, né? Esse projeto é de 1995, um projeto inspirado no neoliberalismo, naquela fase, né, dos anos 90,
e que foi instaurada aqui no Brasil na presidência do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, e aqui no Rio de Janeiro o governador era o Marcelo Alencar. Ele levou para a Assembleia Legislativa esse projeto, e esse projeto pôs fim a diversas empresas estatais, e delas só sobrou a SEDAI. E eu vou fazer um paralelo com os dias de hoje, quando se discute qual será o Rio de Janeiro que vai sair dessa pandemia, e eu levantava essa questão do Banerj. O Banerj também foi privatizado através daquele projeto, e hoje se faz necessário um banco de fomento, um banco estadual, que se estivesse, né, se o governo do Estado não tivesse feito aquela loucura de privatizar o Banerj, hoje seria essencial e fundamental para a retomada do Rio de Janeiro após essa pandemia que nós estamos vivendo. Foi surpreendente exatamente por esse projeto ele ser demonizado em tudo quanto é lado, Helena. Tudo que aconteceu de ruim para o povo no Rio de Janeiro e no Brasil, vamos dizer assim, né? Mas em especial no Rio de Janeiro, tem como origem recente as privatizações que foram feitas. Vamos lá, só para dar um dado aqui concreto. Não sei se você anda de trem. Sim. Eu, de vez em quando, ando de trem. A promessa da privatização dos trens é que nós teríamos trens modernos, né? Eles não chegaram a dizer ultravelozes, né? Mas seriam modernos, com capacidade de atender a população usuária bem, e que nós nunca mais iríamos nos lembrar daquela sucata estatal. Pois bem, passados tantos anos, a gente se depara com um serviço privatizado. Eu lanço uma pergunta, né, a quem estiver aqui nos assistindo, para dar nota de 0 a 10. Qual é a nota que a gente dá ao serviço privatizado da CBTU? O serviço dos trens, né, na verdade. E as outras empresas que foram privatizadas, né, a SEG, as barcas, metrô, e, enfim, o projeto estadual de desestatização, ele não resolveu os problemas que eles haviam dito que iriam enfrentar, e que hoje a gente vê qual é o resultado. Há uma polêmica em torno da telefonia. Sim. A telefonia privatizada, ela, de certa forma, expandiu o número de aparelhos, né, de uma forma tão expressiva que hoje a gente encontra aparelhos no lixo, né, jogado fora como se fosse papel higiênico utilizado. Então, o número de aparelhos ele entendeu, infinitamente enorme. Eu diria que o acesso, né, à compra do aparelho nem todos têm internet, nem todos conseguem pagar a conta, e a gente tem, né, questionamento. Nós temos um serviço privatizado e que não funciona. Um exemplo claro é esse. Eu estou 3 dias esperando o serviço aqui da TIM. E quando a gente liga, fica aquele serviço lá de eletrônico, que a gente fica invariavelmente 15 minutos, meia hora para ser atendido. A gente nunca consegue falar com o atendente. Não, exatamente, né? Exatamente. Então, assim, essa questão da privatização,
no Brasil, não resolveu o problema, principalmente para o povo, né? E assim, eu acho que é uma tese que nós deveríamos debater mais. Se privatizar tudo, nós seremos privados de tudo. Então, acho que essa é uma tese que nós deveríamos debater permanentemente. E acho que tem assim, uma necessidade da gente avançar nesse debate, porque nós somos um país em desenvolvimento, que requer de muitos recursos para universalizar serviços que a população tem direito a ter acesso. Então, eu sou da opinião de que nós não devemos demonizar totalmente as relações com a iniciativa privada. Há uma necessidade de compartilhar investimentos para expandir os serviços, universalizar serviços. Mas o controle não pode ser privado. Principalmente serviços essenciais. O controle tem que ser público. Né? O controle tem que ser público. Eu diria que, assim, Helena, que é uma necessidade da academia, né, dos partidos políticos, das centrais sindicais, dos sindicatos, de todos elementos que atuam no meio político, ter uma certa paciência em tratar desse assunto, porque, às vezes, há posições muito radicalizadas de eliminar por total as relações com a iniciativa privada. Tá falhando um pouquinho, deu uma falhada, mas agora voltou. Tá. Então, assim, nós adotamos no governo Lula 2 caminhos para financiar o desenvolvimento no Brasil, através da Lei 11.107, que era a Lei dos Consórcios, que poderiam ser estabelecidos projetos com financiamento, né, públicos e privados, e se celebravam as parcerias públicos-privadas, né, as PPPs privadas e também as PPPs públicas, entre os entes federados, né, Estado, município e União. Por que naquele período se pensou isso? Exatamente pela necessidade de se obter mais recursos para que a gente pudesse financiar o desenvolvimento no Brasil e poder, com isso, você viabilizar soluções para o saneamento básico, né, para a mobilidade e para diversas outras áreas de interesse comunitário que o Brasil tanto necessita. Entrando aqui na questão do saneamento, o déficit que nós temos no Brasil, em especial no Rio de Janeiro, na cobertura de coleta, tratamento e destinação final de esgoto é muito grande. Sim. Enorme. No abastecimento de água, a gente chegou a um nível razoável de cobertura, mas a distribuição ela é muito questionável. A Baixada Fluminense é um exemplo claro de como a distribuição de água não atende de forma equânime a população. E ali, entendeu, a topografia, de certa forma, favorece, né, o abastecimento de água por ser mais planificada. Está pertinho da Gondu, né? Exatamente, né? O município do Rio de Janeiro, não. A topografia já é muito acidentada, né? Nós temos
né, muitos morros, e é difícil, né, a gente conseguir resolver a questão da urbanização exatamente por isso. Mas queria dizer que esses dois instrumentos criados no governo Lula, e depois a Dilma deu consequência, seriam, na nossa opinião, caminhos para, em médio prazo, a gente solucionar, por exemplo, a questão do saneamento. Então, assim... Acho que é um ponto que deve ser discutido de qualquer forma, porque aqui em Niterói, por exemplo, é uma cidade onde a gente, né, fez uma concessão privada para Águas de Niterói, e só que a Águas de Niterói ela pagava um valor irrisório para a SEDAI só para poder distribuir a água, ela nem tratava, ela pagava 1 centavo a cada 1.000 litros de água que ela recebia, e o valor que ela cobrava da população era incomensuravelmente maior, além de demorar muito tempo, né? Porque com esse 1 centavo a cada 1.000 litros, ela conseguiu um lucro exorbitante, e ela demorou muito tempo para poder atingir a universalização da água aqui na cidade de Niterói, e a mesma coisa vem acontecendo com o esgoto, né? Alguns moradores agora que receberam só em 2020, conseguiram esgoto nas suas casas, a conta d'água duplicou, e agora tem casas em periferias e favelas que estão pagando quase R$ 500 de água, né? Uma casa. Então, essa parada da tarifa também é algo importante, né, para a gente fazer essa reflexão do que deve ser concessão e o que deve ser controlado pelo poder público. Então, assim, finalizando essa questão aí do período recente, nós tivemos uma ruptura institucional no Brasil em 2016. Uma mudança que foi, assim, muito ruim para o país. Foi para a democracia, né, porque foi um golpe. Nós tínhamos uma presidenta eleita, independente aqui dos questionamentos que nós possamos ter em relação, né, ao seu modo de governar, mas era uma presidenta eleita, legitimamente eleita por mais de 54 milhões de votos. E aquele governo da presidenta Dilma havia, com base na lei 11.405, isso, no marco regulatório do saneamento então vigente, proposto um projeto de universalizar o saneamento no Brasil até 2030, com um custo de 530 bilhões. Foi aprovado naquele governo, né, a necessidade dos municípios realizarem seus projetos municipais de saneamento, né, e nós tínhamos um marco regulatório que favorecia esta necessidade do povo. Pois bem, houve aquela mudança e também a orientação dos governos, tanto do governo Temer quanto agora do governo Bolsonaro. A orientação política que foi dada foi de caminhar no sentido das privatizações, da mudança dos marcos regulatórios e, consequentemente, os serviços cair na mão da iniciativa privada. O Rio de Janeiro entrou em parafuso, né, porque a crise econômica que o Rio de Janeiro passa já não é de hoje. O governo Pezão foi, de certa forma, chantageado pelo Temer e encaminhou para a Assembleia Legislativa uma proposta, né, da recuperação fiscal. E, no meio dessa confusão todinha, deu a SEDAI como garantia, né, para privatizar e para um empréstimo que fez com um banco muito suspeito, né, nas suas transações, né, que é o banco BNB Paribas. Né, quem quiser saber o que esse banco faz, é só pesquisar aí na internet. E a SEDAI está no meio, né, de uma negociata, vamos usar esse termo, de uma negociata, quando, na verdade, a SEDAI deveria ser preservada, porque é a única empresa estadual
né, que nós temos, e é uma empresa viável economicamente, ela dá lucro, e ela pode universalizar o saneamento no Rio de Janeiro com viés público. Porque nós não vamos universalizar o saneamento no Rio de Janeiro pelo viés privado. Não existe condições da iniciativa privada universalizar o saneamento. Em nenhum lugar do mundo eles fizeram isso. Em nenhum lugar do mundo. Pelo contrário, mundo afora, os serviços estão sendo reestatizados. Então, assim, nós estamos desde 95, aí fazendo um paralelo com o mundo de hoje, Helena, lutando contra a privatização. Em 95, nós conseguimos criar um movimento unificado no Rio de Janeiro para enfrentar aquele projeto do Marcelo Alencar e do Fernando Henrique Cardoso. Nós conseguimos salvar a SEDAI. E de lá para trás nós não paramos. Nós temos hoje na SEDAI muitos cabelos brancos, muitos companheiros que vêm resistindo durante todo esse período. Muitos já nos deixaram, muitos já se aposentaram, muitos já foram para outro plano, mas nós continuamos aqui. E por que a gente resiste contra a privatização? Porque a gente acha que o Rio de Janeiro precisa sanear, para que a gente viva bem, para que a gente tenha saúde. Só tem saúde se tiver saneamento básico, se tiver saneamento ambiental. E está provado, que investimento em saneamento não é gasto, é investimento, porque você deixa de ter impactos na rede hospitalar. Então, assim, voltando aqui ao projeto e à pergunta original, nos surpreendeu exatamente porque nós havíamos já enterrado esse processo, esse projeto aqui. Mas ele não trata só da SEDAI. Como você disse, ele envolve mais outras empresas, outros órgãos do Estado, e a gente precisa se movimentar para, mais uma vez, enterrar esse projeto. Sim, ele fala aqui que ele coloca, pelo que eu tinha lido aqui, que poderão ser privatizadas nos termos dessa lei todas as empresas controladas diretas ou indiretamente pelo Estado. E aí, inclusive, nessa luta toda que você falou, a SEDAI conseguiu uma vitória, né? Não só a SEDAI, mas as universidades estaduais e tal, em 2018, né? Quando o Pezão sancionou aquela lei que protegia 19 entidades e instituições estaduais, incluindo a SEDAI, a UERJ, a UESO, a UENF, FAPERJ, CEPERJ e outros tipos de fundação. E esse projeto do Witzel, ele propõe justamente revogar esses 2 artigos dessa lei, justamente os artigos que protegiam de ocorrer a privatização, né, desses entes estaduais. Helena, é o seguinte, como nós estamos aqui no telefone, entra a ligação aqui e acaba prejudicando aqui o contato. Mas veja só, é um projeto de lei, é um projeto de lei que tem 3 artigos. Deixa eu melhorar aqui o som. Tem 3 artigos, na verdade, 2 artigos falam do projeto e um estabelece que ele vai entrar em vigor na sua data. Agora, é interessante a gente notar que o governo Witzel está no meio de uma polêmica com o governo Bolsonaro. Eles resolveram inaugurar em 2020 o debate eleitoral de 2022. Antes, inclusive, da eleição de 2020, as eleições que a gente nem sabe se vai ter mesmo, que já estão falando que vai adiar,
né? Então, ele se coloca de uma forma frontal ao governo Bolsonaro, mas para nós é um engodo esse governo, porque a gente sabe perfeitamente quem é o governo Witzel. Sim. Né? Esse governador que enfrenta o Bolsonaro é o mesmo governador que já disse que não teria nenhum problema em dar tiro na cabeça do povo, de usar helicóptero para dar tiro para baixo, né? Então, assim, nós não vamos nos enganar com o governo Witzel só porque ele faz oposição ao governo Bolsonaro, né? E ele, veja só, no meio de uma pandemia, ele me manda para a Assembleia Legislativa um projeto desse. É um projeto que espero que os deputados tenham o mínimo de sensibilidade de engavetar. O mínimo de sensibilidade de engavetar esse projeto. E, como você disse, em 2018, nós conseguimos uma vitória, o povo do Rio de Janeiro, né, teve uma vitória de anular nas pretensões do governo Pezão, né, e a gente enterrou aquele projeto que ele tinha, na época o projeto era 7.941, né, e ele agora está propondo revogar 2 artigos, né, o 9º e o 10º, exatamente os 2 artigos que tratam daquelas empresas, daqueles órgãos que foram preservados em 2018. Então, já está havendo uma movimentação, nós fizemos alguns debates essa semana sobre esse projeto, né, com alguns parlamentares, estamos buscando contato com o presidente da Assembleia Legislativa, porque não há como, né, e se isso for feito, será um crime contra o povo, não há como a gente tratar de um assunto tão sério como esse numa situação em que a gente não pode nem sair de casa para ir à Assembleia Legislativa e levantar a voz nas galerias contra esse projeto. Então, se o mínimo que o presidente da Assembleia Legislativa faria de bom nesse momento seria, pelo menos, suspender o trabalho das comissões, não estabelecer um processo legislativo de debate, para que a gente, num momento mais oportuno, a gente pudesse todos, né, se reunir em torno de uma mesa para debater sobre, né, o que está nesse projeto. Vejam só, nós temos a FAPERJ. A FAPERJ ela é fundamental para o Rio de Janeiro, porque a gente precisa, né, de um órgão de pesquisa, né, para levantar os potenciais do Rio de Janeiro. Né? O Rio de Janeiro ele não pode ser somente um estado, né, e principalmente aqui no Rio de Janeiro, né, vocacionado para o serviço. Não dá para ser assim. Nós temos um parque industrial, nós temos uma capacidade instalada muito grande, que, inclusive, nesse momento, poderia estar discutindo a reconversão industrial para poder atender a indústria, atender, né, as necessidades desse momento. Aí ele não só propõe privatizar a FAPERJ, mas privatizar as universidades. Ora, o que seremos nós, então, sem os espaços acadêmicos de debate com o espírito público, com a capacidade de pensar, né, o universo, pensar o todo, pensar no coletivo. Ainda mais nesse momento de pandemia, né? Que a gente está, o mundo todo está fortalecendo a estrutura do Estado, porque está vendo o quanto o Estado é necessário e fundamental para combater nessas situações específicas de desestrutura, fora da normalidade, né, da sociedade, e enquanto está todo mundo fortalecendo a sua pesquisa, fortalecendo novas alternativas, novas vacinas, o nosso governo está justamente indo no contrário e querendo vulnerabilizar o Estado, né, para poder vulnerabilizar as entidades de pesquisa, as fundações, e não só as universidades
estaduais, né? Por exemplo, eu estava olhando aqui todas as entidades que seriam extintas, e uma delas é a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio de Janeiro, que é a Emater, que ia afetar diretamente o pequeno produtor e a produção de comida mesmo, no estado do Rio de Janeiro. Então, é um desmonte, assim, absurdo e totalmente não estratégico, na minha opinião, porque quando você... o próprio... Eita, tá tudo bem? O próprio... Ficou baixo aqui, ficou baixo o som, mas eu achei isso, entendeu, Helena? Nós temos, assim, uma necessidade agora de interagir. Ontem eu assisti já o reitor da UERJ, o professor Lodi, já debatendo esse projeto. Já solicitei, inclusive, a ele, né, para a gente poder ver como é que a gente envolve outros órgãos, fazer aqui uma mesa, né, com a FAPERJ, né, com o pessoal, trabalhadores da agricultura familiar, como você disse, né, a Emater é fundamental. O projeto aqui, inclusive, tem uma questão que é inconstitucional, porque o ITERJ, o Instituto de Terra do Estado do Rio de Janeiro, ele não pode ser tratado numa lei ordinária. Precisa ser tratado, né, dentro de uma lei, uma emenda constitucional. Mas eu penso que é o momento da gente todos terem uma única opinião para o presidente da Assembleia Legislativa, que é o pedido de engavetar o projeto. Essa deve ser a palavra de ordem de todas as que estão envolvidas. Eu vou te pedir uma licencinha para pegar uma água, pode ser? Pode ser. Só um minutinho. Vai lá. Realmente, gente, isso é fundamental, essa nossa união. A gente está aqui conversando, né? A próxima pergunta para o Paulinho vai ser justamente como está a movimentação, né? E a aglutinação desses vários movimentos, né? Dessas várias entidades que vão ser afetadas na luta para barrar esse projeto. A Rebeca está colocando aqui que ontem mesmo recebemos a informação de que não vai ter mais bolsas para PIBIC nas áreas humanas. Humanas é ciência. O governo quer dizer o que é tecnologia prioritária. Exatamente, Rebeca, exatamente. Começam cortando uma área da educação, né, que é fundamental, que é a área do pensamento crítico, que é a área das ciências humanas, e aí a intenção é só aumentar o desmonte para a gente virar aquele operário, voltar a ser aquele operário que só apertava o parafuso lá do filme do Charlie Chaplin, né? Então, é fundamental que a gente tenha mesmo essa aglutinação, até porque o projeto ele fala que a intenção da desestatização é tirar tudo que não é de interesse coletivo. E aqui a gente está vendo que o que não é de interesse coletivo é a água, a educação, as universidades, a ciência, a cultura, né? O Teatro Municipal do Rio de Janeiro também está nessa lista de espaços que podem ser privatizados. Então, o que é de interesse coletivo? Se essas áreas que são fundamentais não são de interesse coletivo, o que é de interesse coletivo, então? Né? Fica a reflexão. Bom, voltamos aqui com o Paulinho. Paulinho, o que a gente... Você estava dizendo que a palavra de ordem era engavetar. Como está sendo a mobilização, assim, já está havendo uma aglutinação desses vários movimentos, das universidades, junto com a CTB, junto com essas outras entidades que sofrem esse risco de privatização? Helena, assim, é muito recente o projeto, e as reações até agora, elas foram, de certa forma, isoladas, né? No caso, a UERJ, ontem eu assisti uma live do professor lá, o professor Lodi. Nós já tivemos 2 reuniões com 2 parlamentares essa semana. Um foi com a deputada enfermeira Rejane, na segunda-feira, e ontem com o deputado Flávio Serafini.
E nas duas ocasiões, todos que participaram das reuniões, né, e ontem, com o Flávio Serafini, tinham pelo menos 30 órgãos presentes, representações de uns 30 órgãos presentes. E todos foram unânimes em encaminhar essa proposta como a proposta mais adequada para este momento. E é uma necessidade, né, dos parlamentares pensarem de que maneira vão conversar lá com o André Siciliano. Mas nós vamos, hoje e amanhã, tá por conta do 1º de maio. Inclusive, já faço aqui um convite. Daqui a pouco, às 16 horas, nós vamos fazer uma live aqui da CTB estadual, e amanhã convido a todos para entrar no Facebook, onde nós vamos fazer o 1º de maio solidário. Nós vamos fazer um 1º de maio entre centrais e diversos artistas, e pela primeira vez na história, nós não estaremos nas ruas. Nós não estaremos nas ruas, nós vamos fazer o 1º de maio virtual. E a nossa ideia seria que milhões e milhões pudessem estar com a gente nesse momento. Mas eu diria, Helena, que é uma necessidade da gente já iniciar o mais rápido possível essa articulação. Eu estou me propondo fazer isso, já conversei com representações do Sindiperd, que é o Sindicato dos Técnicos Administrativos da UERJ, e eles podem também mobilizar o pessoal da UESO e da UENF. Já conversei com nossos parceiros, né, da agricultura familiar e de outros órgãos aqui do Estado, para ver se a gente, na semana que vem, faz algum nível de reunião, né, para a gente ver como assinar um manifesto contra esse projeto, e esse projeto ser encaminhado ao presidente da Assembleia Legislativa, porque nós precisamos, nesse momento, se relacionar com o Poder Legislativo. É ele que tem o poder de dar celeridade ou retardar ou mesmo engavetar. Nós não temos outra alternativa a não ser nos relacionarmos com o André Siciliano, né? E, assim, eu gostaria que as pessoas compreendessem que é uma luta política muito grande essa, né? O Rio de Janeiro, ele não pode sucumbir diante de uma tentativa nefasta como essa do governador. Existem outros caminhos, né? O próprio Congresso Nacional está votando leis de amparo aos estados, de ajuda aos estados, inclusive sem contrapartida. Foi o que a deputada federal Jandira Fegali falou numa reunião com a gente semana passada. Então, se existem condições do Estado ter acesso a financiamentos, né, sem necessidade de contrapartida, não há necessidade de um projeto como esse. Isso aqui é um projeto criminoso. Vou taxar ser um projeto criminoso. Além do mais, o governador ele tem condições de viabilizar com a iniciativa privada mecanismo de pressão junto ao governo federal para que estas empresas adquirem financiamentos para poder manter os empregos, né, e fazer com que o problema social não se agrave tanto. Porque é certo, Helena, que o Rio de Janeiro e o Brasil não serão mais iguais como eram há 3 meses atrás, antes da pandemia. Nós temos mudanças nas leis trabalhistas, o governo federal está aproveitando essa onda e colocando várias medidas provisórias para retirar direitos dos trabalhadores. Ontem o STF nos deu uma vitória parcial sobre uma medida provisória, a medida provisória 927, e que o governo Bolsonaro considerava, exigia que fosse desconsiderado nessa medida provisória, que os trabalhadores tivessem a ser contaminados nesse período de Covid, de coronavírus, não fosse tratado como doença ocupacional.
e impedia mais ainda que os fiscais, os auditores fiscais, né, do trabalho, fossem as empresas fiscalizar, procurar saber se elas estavam ou não atendendo às necessidades e os protocolos da OMS e do próprio Ministério da Saúde. O STF hoje barrou. Então, assim, o governador tem esse mecanismo de viabilizar saídas para a crise do Estado, que não sejam essa. Essa aqui é a pior saída que tem. Privatizar o que tem, depois a gente vai bater na porta de quem para poder resolver os problemas do Rio de Janeiro? Do dono do banco? Do dono da empresa de água? Do dono da empresa lá da questão os agricultores familiares vão bater aonde? Então, não existe saída por aqui. Então, eu já lanço aqui, entendeu, um convite, né, a todos e a todas, representações, né, da sociedade que tem interface, né, com o interesse público, que venha debater conosco as saídas para o Rio de Janeiro. E, Helena, eu vou ter que entrar num debate agora sobre o 1º de maio, às 16 horas, como havia falado com você. Sim, sim. Eu gostaria muito de agradecer esse espaço de debate aqui, né? Poder estar compartilhando com você essas preocupações. Não para aqui, não para, é bom a gente entender que não para aqui, né? Essa sua iniciativa é louvável, extremamente louvável. Eu acho que a gente poderia, né, na semana que vem, já fazer um esforço de tentar botar o reitor, né, botar o pessoal da FAPERJ, botar algum parlamentar numa roda de conversa, né, seria aqui, né, uma sugestão para a gente pensar isso, e a gente ampliar os horizontes, ampliar os conhecimentos e ampliar a nossa resistência a essa tentativa criminosa do Itzel de querer acabar com o Rio de Janeiro. Eu vou me despedir. Obrigada a você, Paulinho, pelo seu esclarecimento, por se colocar à disposição da gente para a nossa live. Muito obrigada mesmo pela sua presença aqui. Gente, todo mundo amanhã, no 1º de maio, hein, gente? 1º de maio solidário. A partir de que horas, Paulinho? A partir das 11h30. 11h30, perfeito. No Facebook, o da CTB vai tá transmitindo? Vai, sim, senhora. Vai, exatamente. Então, beleza. A partir de 11h30 no Facebook da CTB. Obrigada, Paulinho. Muito obrigada. Nossa, gente. Tchau, tchau. Tchau. Bom, gente, essa foi mais uma live aí que a gente fez debatendo sobre esse desmonte, né, que está tentando ser colocado no estado do Rio de Janeiro. É muito importante a gente continuar fazendo esse debate. Esse foi uma live de esclarecimento para a população. Ela vai ficar salva aqui durante 24 horas, depois a gente vai colocar lá no canal do Facebook para todo mundo ter acesso a essas informações. E é isso, muito importante que a gente tenha consciência de que a saída não é pela privatização. A privatização ela é uma forma de você conseguir dinheiro imediato vendendo empresas estatais que estão dando lucro e que são fonte de renda para o governo e que no futuro essas empresas não serão mais do governo. Então essa fonte de renda ela vai vir da onde, né? Existe um momento que a vaca a galinha dos ovos de ouro ela se esgota a partir do momento que você vende ela para a iniciativa privada. E lembrando que a privatização não é garantia de serviço de qualidade. Né? A gente tem aí as universidades públicas que estão correndo o risco de ser privatizadas, estão fazendo um excelente trabalho de pesquisa, tanto nas áreas públicas, nas áreas das humanas, das exatas, das biológicas, e fazem um diferencial mesmo para o Covid-19. A gente sabe que existe uma diferença, né, das universidades particulares para as universidades públicas na contribuição, principalmente nesse momento de pandemia, ao combate ao Covid. Então, fica aqui a nossa reflexão. Muito obrigada por todo mundo que assistiu a live. Lembrando que também vamos trazer mais informação sobre isso, vamos debater mais sobre isso. É muito importante que todas as áreas... Essa área é uma área que me toca muito, porque eu sou engenheira ambiental, né, e isso afeta diretamente
né, a nossa perspectiva de emprego mesmo, mas também afeta toda a população nas suas diversas multiplicidades. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Estamos encerrando agora a nossa live, que vai acabar daqui a pouquinho. E mais tarde, já aproveitando aqui a presença das minhas ilustres colegas do Fórum de Mulheres Negras, 4h30 vai ter uma live do Algo Muito Melhor, com a Cris Malungo, que está assistindo aqui, maravilhosa, e com a Luciane Lacerda, lá no @Algo Muito Melhor. Gente, participem. Muito obrigada pela participação de todos. A live está salva. A gente se fala aí na semana que vem. Beijos.